Elas crescem mais ou não tem diferença com outras raízes? Não, depende, porque eu tenho árvores de grande porte, a maioria das árvores de grande porte tem raiz cabeleira, porque o objetivo é que a raiz se esparrame bastante pelo solo para poder fixar todo o caule que vem acima. Mas eu também tenho árvores que têm uma raiz axial, que daí ao invés de esparramar pro lado para fixar, para sustentar, ela vai o mais profundo possível no solo. Mas são raras, a maioria das árvores grandes, das plantas grandes, tem raiz fasciculada, tá? Tem essa raiz mais aberta. Quem mais que tava, gente? Tinha alguém sinalizando para perguntar. Se quiser perguntar, é só perguntar aí, tá, gente? Eu dou espaço para vocês falarem, claro, sempre. Então tá, esses são os tipos de raízes e na apostila tem uma imagem na página 43 de como a raiz vai se infiltrando no solo, ó. Estão vendo ali? É o processo, ó. E as raízes vão disputando. Depois eu vou passar um vídeo para vocês, que na verdade eu primeiro preciso perguntar. Eu acho que eu já passei esse vídeo em algum momento para vocês, mas eu não tenho certeza absoluta. É um vídeo sobre a forma como as raízes se comunicam. Eu já passei esse vídeo para vocês? Nem no sexto ano, nada? Não? É um estudo científico, tá? Não é uma... Meu Deus, esse povo é místico, religioso, raízes conversando, que absurdo. Não, não é, é científico. E claro que não é que elas conversem falando, obviamente, mas elas estabeleceram, as raízes têm um sistema de comunicação entre si, certo? Como eu disse para vocês, elas informam umas às outras sobre o que está acontecendo, tá? Pronto, eu acho que você passou no sexto ano. Eu acho que você só passou que eu acho que era das árvores, não é? Então, não, eu lembro que você falou disso no passado. Aquele que eu passei para vocês era o lançamento de um livro, certo? Que o cara tinha escrito um livro sobre isso. Agora, então, eu ia passar aquele vídeo, mas não vou passar outro, que é como as árvores conversam entre si por uma rede subterrânea. É a internet das árvores, né? Que, ó, muito mais antiga do que a nossa, né? Elas pensaram nisso bem antes da gente, certo? Então, tá. Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida de raízes até aqui. Não é tão difícil, né? Tem raiz subterrânea, aquática e aérea. E entre as subterrâneas eu tenho a divisão de fasciculadas e axiais. Simples assim. Ah, e as tuberosas, claro. Que são as batatas lá, as coisas. As batatas não. A mandioca, a cenoura, a batata não é raiz, né? A gente pensa que batata é raiz, mas ela não é. Em relação às raízes aéreas, eu só quero dar mais um destaque para as raízes aéreas. Eu tenho 3 divisões de raízes que são aéreas, porque a gente nunca fala delas, né? Como é que você vai imaginar a raiz, uma planta que é para fixar, que é para sustentar pela raiz, e a raiz é aérea? Então, isso não sustenta e não fixa nada. Sim, sustenta. Raízes respiratórias, aquelas que nós temos, os 3 tipos de raiz aérea. Primeira, respiratória. É aquela que tem no mangue, aquela que tem na praia, que a gente vê e pensa, ai, olha que lindo, tá brotando as plantinhas. Não é broto, é raiz. Se você arrancar aquilo ali achando que é broto de alguma coisa, quebrar, machucar, você tá matando a árvore que tá ali perto. Porque aquilo ali é tudo raiz de árvore, tá? Ó, aqui na apostila tem o exemplo, ó. São as raízes respiratórias de mangue, tá? Já viram essas pontas na praia, quando vocês estão andando? Essas pontinhas aí, nada mais são do que raiz, tá? Não é broto. Ah, eu vou arrancar, vou levar para casa para plantar um para mim. Não vai nascer, tá bom? Porque você tá tirando uma raiz, só simplesmente um pedaço de raiz, tá? Segundo tipo de raiz aérea, e essas todo mundo conhece, são gigantes. São as raízes tabulares. Aquele tipo de raiz que tem na floresta amazônica muito. Por quê? Como o solo da floresta amazônica é um solo mais pobre, né? Ele não é tão rico em nutrientes, a parte que cai de matéria orgânica, animais que morrem, folhas que entram em decomposição, essa parte toda, ela vai entrar em decomposição ali, vai fornecer matéria orgânica. Mas ela vai infiltrar no solo? Não, ela vai ficar nas partes mais de cima. Então, na primeira camada do solo. Lembram das camadas do solo do sexto ano em geografia? Pois é,
A gente vai precisar aqui em ciências agora. Então, ela tem as camadas do solo. Na primeira camada do solo, que é a camada humosa, a camada de matéria orgânica, as árvores da Amazônia conseguem tirar os nutrientes que precisam, porque para baixo é areia e solo, e rocha. Então, elas não vão conseguir. E de que maneira uma árvore de 30 a 40 metros vai se fixar numa raiz que está na superfície, que não está profunda, que não está lá embaixo? Essa raiz precisa ser em forma de tábuas, como se fosse... Sabe quando você coloca uma planta na horta e ela pode cair, e aí você coloca tábuas ao redor para fixar ela? É desse jeito. Só que é uma tábua da própria planta. São raízes tabulares. Então, para vocês entenderem, tem uma imagem na página 44 da apostila. Ó, raízes tabulares. Aqui na Mata Atlântica, a gente também tem raízes tabulares, certo? A gente acha que aquilo ali, nossa, a extensão do caule ou o caule que se partiu. Não. Esses pedaços ali, essas partes abertas, já são raízes, certo? Só que para a raiz conseguir tirar todos os nutrientes que precisa da superfície e infiltrar só na superfície um pouquinho, ela precisa estar bem esparramada, tá? Então, são raízes fasciculadas. É esse mesmo tipo, cadê? Aqui. É esse mesmo tipo de raiz aqui, só que em grandes proporções, em tamanho gigantesco, para poder dar conta de esparramar só pela superfície. Daí sim, aí dá para ter árvore de 30, 40 metros que se fixam bem, tá? E as outras raízes que a gente tem, ó, 3 tipos de raiz aérea: respiratória, tabular, e agora eu vou falar das raízes sugadoras. Bom, como vocês sabem, essa planta aqui que eu mostrei para vocês, ela não é muito amiguinha das outras árvores, tá? Olha ali, ó, a raiz dela são esses pelinhos, certo? Ó, e ela não é muito amiga da árvore. O que ela faz? Ela chega numa árvore e vai se enrolando, gente, ó. Ela vai... Por que ela tem ela é tão flexível? Porque ela pega e vai enrolando no tronco da árvore, e aí eu digo que ela é uma raiz sugadora, tá? O nome desses pedacinhos, dessas partezinhas que a gente tem, bem pequenininhas, que são as raízes, chamam-se austórios, porque são raízes que vão se fixar na outra planta para tirar água e sais minerais tanto do ar quanto da outra planta. E aí elas podem, alguns tipos de raízes sugadoras, elas podem se fixar e matar a outra planta que está ali. Elas vão tirar tudo que elas têm de bom, todos os sais minerais e a água do tronco da outra planta e vão matar ela. Falando em tronco, como a gente vai falar de caule, olha, eu trouxe um pedaço de tronco aqui de árvore para vocês verem, como se vocês nunca tivessem visto um tronco, né? Mas, ó, como que ela funciona? Ela vai se enrolando, assim, na árvore, só que ela vai ficando bem pertinho, tá? E esses pequenos filamentos delas aqui, que são as raízes, fixa aqui no tronco e absorve todos os sais minerais e toda a água da planta, até conseguir matar. Alguns casos matam, outras convivem bem, certo? Outras se enrolam e ficam na planta ali eternamente e não sugam, não secam a outra planta, elas convivem. Aí elas têm um tipo de relação harmônica. Lembram das relações harmônicas e desarmônicas? Isso é uma relação desarmônica de mata, de planta, tá? Mas também tem relações harmônicas de planta. Vamos falar de caule agora. Deixa eu colocar a imagem dos caules para vocês. Problemas até aqui? Tudo certo? Tudo bem? Ó, vou colocar a primeira imagem de caule que eu tenho aqui. Apareceram os caules para vocês? Ô, professora. Oi. Próxima aula, tu pode desativar o chat, por favor? Posso. Já desativa agora. O que tá posso... Então, todo mundo falando um monte de coisa lá. Verdade. Eu vou dar uma olhada, então, no chat. Dá ênfase pro Vitor, pro Francisco e pro Marcelo. Uhum. Vamos fazer assim? Quer ver, ó? Pode desligar toda a câmera. Não. Eu vou só... Vou só fazer como eu estou usando a tela do computador, eu vou tirar a foto da tela. Daí, qualquer coisa, se alguém vir, uma mãe, um pai reclamar que o filho não entendeu a matéria, eu vou dizer assim, adivinha o que ele estava fazendo durante a aula? Tem o horário e o dia ali, né? Qual era a matéria dele? Pronto. Deixa eu pegar só mais um aqui.
Eu nem tô lendo, eu só tô tirando as fotos. Depois eu vou olhar o que tem. É porque eu não quero perder tempo agora, mas depois eu vou olhar. Não apareceu a foto do caule, só lembrando do próprio. Pronto. Simples assim, gente. É porque fica mais simples daí. Deixa só eu desativar, então, o chat. Eu não sei como que faz isso, mas eu vou aprender. Configurações, eu acho. Aqui. 3 pontinhos. Deixa eu Desativou? ver. Não, ainda não. Não. Não, então eu vou ter que descobrir. Não desativou ainda. Tá, eu não sei como faz isso, mas depois eu descubro. Mas é um absurdo precisar fazer isso, né? Chega a ser ridículo. Mas vamos lá. Fica como eu não sei desativar ainda, presta atenção na aula quem quer e quem precisa, e depois não precisa também vir ao WhatsApp perguntar, tirar dúvida, como faz, o que é para fazer. Tudo bem? Que eu, digamos assim, não vou responder. Combinado? Vamos deixar assim. Então, como vocês já sabem que eu não vou responder, por gentileza, presta atenção. Quem se interessar, obviamente. Vamos falar dos caules agora, que é o que nos interessa mais aqui, né? Tá, olha só. Quando eu vou falar de caule, a primeira coisa que eu falei para vocês que vou apresentar para vocês é a função de cada parte da planta. Então, vamos à função dos caules, certo? Função da raiz, né? Fixação e absorção. Função do caule, distribuição das substâncias absorvidas. Então, se a raiz absorveu sais minerais e água, essa água e esses sais minerais, ela vai se transformar no caule em seiva, seiva bruta e seiva elaborada, através dos vasos condutores. Lembrem-se que são plantas que possuem já vasos condutores. Assim como nós temos veias, as plantas têm vasos condutores. Já expliquei isso na aula passada para vocês, né? Então, a função do caule, sustentação e distribuição da seiva pela planta. Anotem, porque essas coisas não estão necessariamente escritas de forma bem certinha na apostila, tá? Então tá, função, distribuição da seiva, tanto a seiva bruta quanto a seiva elaborada, e sustentação, ok? Essa é a função do caule. 3 tipos de caule: aéreo, subterrâneo e aquático, ok? Os aéreos são aqueles que crescem acima do solo, os subterrâneos embaixo do solo, como a batatinha, por exemplo, e os aquáticos são aqueles que estão dentro da água ou sobre a água. A gente vai ver alguns exemplos desses tipos de caule, tá? Eu acho que eu peguei aqui, deixa eu só trocar de imagem para vocês. Não tá aparecendo. Oi? Não, é. Não. Eu esqueci de Só explicar. tem um quadrado cinza. É verdade. Como assim? Aparece um quadradão. Só um A imagem quadrado ruim. cinza. Aí, foi. Agora mudou. Agora tem, não tem? Tem. Quais Agora são as tem. partes de um caule, então? Olha só, o caule é essa área central aqui, observando o desenho, por gentileza. Tem essa área central aqui, tá? E aí, no caule, eu vou ter, para a saída das folhas, para que nasçam as folhas, eu preciso ter aqui, ó, gente, os nós, tá? Eu tenho uma gema axilar, que é uma pontinha, um brotinho de onde vai sair a próxima folha. E eu tenho a gema apical, que é a ponta, onde vão saindo outras folhas que vão representar o crescimento da planta, tá? A distância entre um nó, de onde sai uma folha, e o outro nó, de onde vai sair outra folha, eu chamo esse espaço do meio de entrenó. Vamos ver melhor? Aqui, ó. Sem slide, ao vivo e cores agora, sem imagem também. Vamos lá. Ó, peraí, deixa eu arrumar ela de um jeito que dê para... Aqui em cima, aqui, ó. Estão vendo? Vocês conseguem perceber, ó, que eu tenho uma saída de folha aqui embaixo e uma saída de folha aqui em cima, certo? Essas regiões, gente, eu vou ter que pôr assim para eu poder enxergar e explicar. Esse pedacinho aqui, ó, eu chamo de nó, que é de onde vão sair as folhas, tá? Aqui em cima eu tenho outro nó, de onde está saindo as folhas. E esse espaço aqui do meio, entre eles, chama-se entrenó, ok? Agora, aqui de onde está saindo, ó, todos esses brotinhos, deixa eu ver se eu consigo, ó, onde está saindo novas folhas aqui, estão vendo aqui, ó, que já cresceu?
Eu chamo isso aqui de gema apical. São as folhas que nascem ao longo do tronco, ao longo do caule. E aqui na ponta, eu chamo de gema apical, ok? Eu falei gema apical nos dois casos, né? Aqui é gema axilar, desculpa. Axilar, é do lado. Ó, aqui tem uma bem bonitinha para ver, ó. Tá começando, ó. Estão vendo? Bem picorroxinha aqui. E aqui eu tenho, então, a gema apical, ó. Essa da ponta, que é a que tá saindo agora. Eu adoraria muito estar na sala de aula para poder mostrar, para poder passar para vocês e tal. Mas acho que assim também já dá. Aqui eu tenho um outro tipo de caule que mostra também bem certinho a gema axilar. Ó, vê se vocês enxergam. Estão vendo ali no cantinho? Isso é a gema axilar, é essa pequenininha, que deu origem, ó, depois cresce e vira folha. Aí o espaço entre uma gema e outra, ó, esse espaço que tem aqui entre uma gema e outra, que é esse meio aqui assim, eu chamo de entrenó, esse espaço, certo? Ó, ele é o entrenó. E essa gema pequenininha que tem aqui, eu chamo de gema axilar. Essa que tem na ponta, deixa eu achar a ponta aqui. Opa, tá virado. Aqui. Essa é a gema apical. Cadê minha gema apical? Ah, eu quebrei a gema apical dessa. Desculpa. Tadinha. É, quebrei. Mas aqui tem. Aqui vocês viram. É, tadinha. Aqui eu não quebrei a gema apical, que é a ponta dela, que é onde ela vai crescer. Tá, gente? Certo? Entendido até aqui? Tá. Tipos de caules, então, aéreos. Vou trocar a imagem de novo para vocês poderem ver. Espera aí. Os tipos de caule. Aí. Agora. Estão enxergando? Já tem aqui, vocês já estão com a tabela dos tipos de caule? Sim? Ai, meu Deus. Sim ou não? Tá. Sim. Tá. O João queria falar? Pode falar, João. Prof, qual que é a diferença entre a seiva bruta e a seiva elaborada? É verdade. A seiva bruta é quando ela é retirada do solo imediatamente. É aquela seiva que a raiz tira do solo. A seiva elaborada é aquela que já passou pelo processo de transformação, absorção do gás carbônico e liberação do oxigênio, tá? Então, a seiva bruta é aquela que vem direto do solo. E a elaborada é a que já passou por esse processo. Entendeu, João? Sim? Beleza? Então tá, vamos lá. Caules aéreos. Espera aí, só um pouquinho. Tá certo. Caules aéreos. Eu tenho tronco. Aqui tá como espique, mas eu conheço, e na apostila de vocês também está como estipe, tá bom? Acredito que de repente dê para usar os dois nomes, né? E o colmo. Quais são as diferenças, então, desses caules? O caule de tipo tronco é aquele... Eu trouxe isso aqui não é um tronco, obviamente. É um galho, tá? Peraí. É um galhozinho, ó. Mas todos vocês já viram um tronco de árvore, certo? Vou afastar mais aqui, ó. Tá? E eu peguei um galho para vocês verem, porque quais são as características, por exemplo, de um caule de tipo tronco? Ele geralmente vai sustentar árvores de muito grande porte, plantas de muito grande porte, que são aquelas que a gente chama de árvores mesmo, né? Ele é mais grosso na base, na parte de baixo, né? E depois ele vai se dividindo em ramos conforme ele cresce, ok? O que mais que eu posso falar do tipo de caule aéreo tronco? Ele também tem em cada célula dele aquela parede celular mais rígida, que faz com que ele tenha essa aparência firme, né? Bem rígida, que dá para a gente fazer papel, dá para a gente fazer móveis, essas coisas todas, tá? Depois eu tenho um segundo exemplo aqui de caule aéreo, que é o caule do tipo estipe, e que nessa imagem que eu peguei para vocês está escrito espique, né? Ele é cilíndrico, não tem ramo e possui um conjunto de folhas na zona superior. É isso que está escrito ali. Da onde eu tiro esse caule do tipo estipe? É o caule das árvores que são cilíndricas, ou seja, os coqueiros, as árvores que não têm galhos. São árvores que têm o tronco liso
e lá em cima o conjunto de folhas. Ela não tem muitas ramificações no comprimento, as ramificações são todas lá em cima, certo? Essa é uma árvore do tipo estipe, de caule aéreo, estipe, ou, como está aqui na imagem, espique. O terceiro tipo é o colmo, é aquele que é dividido, parece em gomos. Exemplo, cana-de-açúcar, bambu, tá? Esses são caules. Eu não trouxe uma cana-de-açúcar e não trouxe um bambu aqui, porque são grandes, né? E também não ia fazer muita diferença. Mas eu creio que todos vocês já devem ter visto, e se não viram, é só procurar as imagens. Ele é cilíndrico, é oco por dentro, geralmente, né? E tem nós que parece que ele é um quebra-cabeça, ele é formado por vários blocos, vários gomos ali, né? Esses gomos são separados pelos entrenós do caule. Esse que a gente viu agora fininho ali na haste, são os entrenós lá no pé de bambu ou no pé de cana. Cada entrenó desses, vocês sabem que sai folha dali, né? Mas quando eu vejo, por exemplo, um coqueiro grandão, quando eu vejo um coqueiro, não, desculpa. Quando eu vejo uma cana ou quando eu vejo bambu, eu não vejo necessariamente muitas folhas saindo dali, porque ele tem essa capacidade de gerar folhas e raízes ao mesmo tempo. Se eu tirar um nó da cana, por exemplo, e plantar, vai sair raízes ali de baixo, ao invés de folhas, saem algumas raízes, tá? O Gabriel estava com o braço erguido? Estava esperando? Fala, Gabriel. Não, eu apertei sem querer. Ah, tá. Então, aí são esses os tipos que a gente tem de caules aéreos. Aí tem os caules subterrâneos. Tá acabando a aula. Eu acho que eu vou rapidinho, tá, gente? Só esses minutos que faltam, só para eu poder explicar os subterrâneos. Eu vou fechar essa e vou abrir outra reunião. Sem brincadeira, tá?